Agora 7 horas e 28 minutos, hora do esporte. A gente vai chamar aqui o João Vanderlei, que já entra aqui com a gente, trazendo os destaques, começando com o Paysandu e Tuna, que disputam uma final neste final de semana. Verdade, finalmente o futebol vai voltar. Bom dia de novo para você, Márcio, Fábia. Porque o Paysandu, vou falar pelo lado do Papão, né? Primeiramente, porque está com foco na disputa da Supercopa Grão-Pará contra a Tuna Luso nesse final de semana. Esse vai ser o primeiro desafio do Papão na temporada. O Papão que ainda não está com o seu elenco completo, mas trabalha com o que tem e a gente vai ver como foi. Trabalho pesado para quem chegou depois. Atividade para colocar todos no elenco do Paysandu no mesmo nível. Um desses atletas é o volante Leandro Vilela, o último a ter contrato renovado e que vai para a segunda temporada na Curuzu. Eu estou muito feliz com o meu retorno ao clube. Acho que foi um ano de 2024 bem vitorioso, né, para mim, para o Paysandu. Fiquei muito feliz com as conquistas que nós tivemos durante o ano. Feliz com a permanência também na Série B. Quem também ficou no papão é o argentino Benjamin Borazzi. O atacante chegou ao clube para disputar a Série B do ano passado e agora, no primeiro jogo da nova temporada, vai ter a chance de conquistar um título com a camisa bicolor. A Supercopa Grão-Pará. Esperemos começar com o pé direito e a verdade é que não, que nunca havia acontecido algo assim. Mas é bom para o jogador, para o clube, para todo mundo. O tempo é curto para o Paysandu. O time bicolor já estreia no próximo domingo, ainda em ritmo de pré-temporada, mas sabendo bem da importância de começar com o pé direito, conquistando o título da Supercopa Grão-Pará. E mesmo quem chegou há poucos dias, já se coloca à disposição para ajudar a equipe contra a Tuna Luso. Não estou na minha ideal condição, é normal isso, voltando de férias, retomando as atividades, né? O corpo ainda vai sentir bastante desgaste, desconforto, porque são treinos bem intensos, treinos bons, mas de novo, o meu pensamento aqui sempre é o Paysandu em primeiro lugar, me coloco à disposição. É claro, talvez com certeza não vou estar no meu melhor nível, né? Mas a gente vai fazer de tudo para entregar o melhor para o Paysandu. Ainda restam algumas sessões de treinos nessa semana para melhorar o condicionamento físico, aumentando a vontade de estar em campo para o primeiro desafio do Papão em 2025. Sim, estamos trabalhando ali. Eu já sabia que tinha que entregar-me a 100% uma vez que chegar aqui. Mas estou bem, eu me sinto bem e eu quero jogar de qualquer forma. Então, eu já falei com o professor ali que eu quero estar, que se qualquer coisa que pode acontecer eu vou falar com ele, mas eu estou para jogar. E apesar de ter um elenco um pouco mais qualificado na teoria e também na parte física, o Paysandu vai chegar meio que em desvantagem para esse jogo contra a Tuna, que está se preparando desde o meio do ano passado. Inclusive a Tuna fez um amistoso no final de semana contra um time de Abaetetuba e venceu por 7-1. Então a Tuna já está começando a se alinhar, a se reforçar e olha, tem gente até que diz que a Tuna é favorita nesse jogo da Supercopa, nesse domingo, jogo no Mangueirão, a partir das 5 horas da tarde. Mas aí segue falando do Paysandu, que segue no mercado, atrás de reforços e ontem anunciou 2 nomes de peso. O primeiro foi o atacante Rossi, de 31 anos. Natural do município de Prainha, no Baixo Amazonas, o jogador foi formado nas categorias de base do Flamengo e também no Fluminense. Ele também tem passagens por times como Internacional, Bahia, onde se destacou bastante, e também o Vasco da Gama. Pelo clube carioca, ele disputou 11 jogos no Brasileirão do ano passado e a estreia do atacante com a camisa do Paysandu ainda está por ser desvendada, né? Ainda é um mistério porque ele chega ainda para se preparar para a pré-temporada. É o seguinte, essa contratação do Rossi, ela chega como um grande nome para o Paysandu, um nome que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, mas que não estava tendo um ritmo de jogo que o faria chegar como a principal contratação do Paysandu. Eu, pelo menos, vejo essa contratação do Rossi como uma bela aposta, porque o Paysandu vem colocando bastante investimento financeiro, mas num jogador que teve problemas físicos recentemente e não conseguiu se firmar no Vasco. Para você ter uma ideia, Márcio e Fábio, o último jogo do Rossi
onde ele teve uma minutagem considerável, jogou 60 minutos contra o Internacional ainda em julho. A última partida dele foi em outubro pela Copa do Brasil, na semifinal contra o Atlético Mineiro, onde ele jogou por apenas 3 minutos na reta final da partida. Se a gente for considerar os últimos momentos do Rossi, é preocupante, Ele chegou também ano passado a ficar 19 jogos fora. E jogou no Bahia também. Jogou no Bahia. O Rossi é bem curioso porque ele se manifestava como torcedor do Paysandu, mesmo jogando em outros clubes. É bem curioso isso, não é? E esse é um ponto interessante que eu vou destacar pelo lado positivo dessa contratação do Rossi, justamente porque ele se proclama torcedor do Paysandu, é paraense, é um daqueles casos de jogadores que não tiveram oportunidade nos times daqui e foram buscar a sua carreira fora, né? Formado na base do Flamengo e também do Fluminense. Agora ele chega em um ponto mais de baixa na sua carreira, tentar reconstruí-la justamente no Paysandu, no time que ele é justamente torcedor, e se der certo essa contratação, se ele conseguir primeiramente ficar bem fisicamente, é um cara que pode render bastante para o Papão, mas aí é aquela coisa, né? Vamos aguardar, né? Vamos ver se o açaí ajuda, quem sabe, né? Pois é. O açaí daqui ajuda, né? Voltando para suas origens. Que traga sorte e energia. Que traga sorte e energia. O Rossi, que nasceu em Prainha, mas conviveu muito em Monte Alegre, que é a terra da minha família lá. Inclusive, ele tem muitos amigos em Monte Alegre. Quem sabe, estando de volta no Pará, consiga, digamos assim, retornar os seus bons desempenhos, né, João? É verdade. É um jogador que vai pelo lado do campo. Então, é aquele tipo de cara que o Paysandu teve alguns jogadores bons recentemente. Borás, como a gente vê na entrevista, um deles. Mas o que me preocupa nessa janela do Paysandu é justamente a ausência de um centroavante. Só tem um Nicolas até então, né? Porque a outra contratação que o Paysandu fez também é o atacante Marlon, meio atacante Marlon, que disputou o Campeonato Paraense e também a Copa Verde pelo time bicolor. Ele saiu do Paysandu em 2022, inclusive com uma venda mais cara da história do clube, quase 2 milhões de reais para o Gil Vicente de Portugal. Marlon passou 2 temporadas por lá, na Europa, e disputou a Série B, passada pelo Guarani. Agora, o seu contrato com o Gil Vicente acabou, volta para o Paysandu para tentar também ter um novo desempenho bom aí na sua carreira. A torcida gosta dele, teve uma passagem interessante, principalmente contribuiu na Série C do Campeonato Brasileiro, mas a Série B é outra história, então vamos ver o que vai rolar também com o Marlon, né? Para mim são 2 contratações com ponto de interrogação. Apostas, né? E com o Paysandu contrata 2 pontas. E me preocupa isso, porque de centroavante só tem o Nicolas. E quando o Paysandu dependeu apenas do Nicolas, principalmente na Série B do ano passado, penou bastante. Sim. Bom, boa sorte então você ao Marlon aí nessa nova fase, nessa temporada no Paysandu. O Remo também fez anúncios. Na verdade, apresentou um jogador ontem, né? O zagueiro argentino Ivan Alvarinho falou com a imprensa ontem e a gente vai conferir como foi. De um lado para o outro, os azulinos correm. Correm tanto que alguns não aguentam. Essa é a pré-temporada, feita para criar nos jogadores a resistência necessária para aguentar um ano inteiro de jogos. Mas enquanto alguns sofriam no campo, outros trabalhavam na academia, principalmente os que desembarcaram em Belém no último final de semana. Um desses casos é do zagueiro argentino Ivan Alvarinho. E com ritmo intenso de treinos que viu na arquibancada, já sabe o que pode atrapalhá-lo quando for para o gramado. Cara, primeiramente muito quente, né? Mas de certa forma já está acostumado. Afinal, no ano passado, esteve no Amazonas. Foram 40 jogos com a camisa da Onça. No Remo, a responsabilidade aumenta e mostra que vem com objetivos grandes para serem alcançados. Desde o primeiro momento, quando eu saí da Argentina, eu sempre fui procurar o sucesso, né? Então, assim como ano passado a gente conseguiu manter o Amazonas na Série B, que foi um objetivo muito importante, esse ano, para mim, meu objetivo é subir o Remo para a Série A também. Então, a gente vai lutar para isso. Mas até o final da temporada, há muito trabalho a ser feito. Faltando 12 dias para a estreia no Parazão, Alvarinho tem pouco tempo para chamar a atenção do técnico Rodrigo Santana. Seja em um esquema com 3 zagueiros, com 2, ou até em outra posição, ele quer aproveitar o restante da temporada para se encaixar o mais rápido possível. Eu já joguei com linhas de 3, linhas de 5, linhas de 4 também. E, cara,
depende o esquema que o treinador escolha. Eu estou preparado e consigo me adaptar muito bem também. No Amazonas joguei com linha de 3, linha de 4, joguei pela direita, pela esquerda. No Guarani joguei de lateral, então eu acho que consigo me adaptar muito bem. Tá aí o Ivan Varinho, formado na base do Boca Juniors, não tem mais vínculo com o gigante argentino, é jogador apenas do Clube do Remo, já está há 3 anos no futebol brasileiro, teve uma temporada no Guarani, ano passado jogou no Amazonas, foi titular absoluto durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, contribuiu ativamente para a manutenção da equipe amazonense na segunda divisão e agora chega no Remo justamente como uma aposta jovem, uma aposta dentro do perfil de contratação do time azulino, de jogadores que têm volume de jogo para aguentar uma temporada inteira. É a tônica de RB Paysandu nessa temporada. Não formar elencos com um grande número de jogadores, formar elencos mais curtos para que todo mundo jogue e ninguém fique tão encostado assim e também dar uma aliviada na folha financeira, na folha salarial, que também é muito importante. Com certeza. João, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta, né? Daqui a pouco eu volto para falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá certo, então. Até mais, João. Obrigado. Agora, 8h24, a gente chama mais uma vez João Vanderlei, última participação agora no esporte desta terça-feira. É isso aí, Fábia, Márcio. Vamos falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem a Tuna Luso brasileira perdeu mais uma e foi eliminada da competição. Vamos conferir os gols. Na cidade de Brodowski, em São Paulo, a Tuna enfrentou o Azuris, precisando de um resultado positivo para ainda se manter viva na Copinha. E foi a Lusa quem abriu o placar. Giovani deu uma arrancada e esse passe para o Xamã soltar uma bomba e fazer o gol. Mas no final do primeiro tempo, Cauã recebeu um presentão dentro da área e deixou tudo igual. Já no meio da segunda etapa, depois de uma cobrança de falta, Vinícius Gugel fez o da virada do time paranaense. Final, Azuris 2, Tuna eliminada 1. Com 2 derrotas, a Tuna Luso está em último lugar no seu grupo e apenas entra em campo na próxima rodada para cumprir tabela diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo vai acontecer na quinta-feira, à 1h da tarde, lá na cidade de Brodowski. E ainda para arrematar aqui a Copa São Paulo, ainda tem paraense vivo. O Carajás empatou na primeira partida, o outro jogo do grupo 25, lá em Santana de Parnaíba, também empatou, portanto, tá todos os times com 1 ponto, né? E na segunda rodada, o time do Carajás vai jogar e a expectativa é que uma vitória deixe a equipe paraense muito perto da classificação e deve ser a única equipe do Pará viva, até porque o Capitão Poço também já foi eliminado. Infelizmente. Bom, vamos agora com o futebol profissional, começar pelo Remo. Verdade, o Clube do Remo agora entra numa fase muito importante da pré-temporada. Faltam 12 dias para o início do Campeonato Paraense e os jogadores agora estão divididos em 2 grupos nesse treinamento. Esses que você vê aí na tela são jogadores que já estão desde o início de dezembro do ano passado e eles já estão em uma fase um pouco mais avançada da preparação física. Os outros caras que chegaram, principalmente os que estavam jogando a Série B na última temporada, como por exemplo é o caso do Ivan Varinho, também do Pedro Castro, Pedro Rocha, o Viseu que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, esses vão precisar de um pouco mais de tempo para montar justamente esse lastro físico, como dizem os preparadores físicos, para dar uma sustentação para a próxima temporada. Portanto, Remo está dividindo aí esses 2 grupos e o Clube do Remo estreia no dia 18 de janeiro no Campeonato Paraense. Já a equipe do Paysandu corre contra o tempo, como a gente sabe, né? Preparação física a todo vapor e vai chegar no jogo da Supercopa nesse final de semana ainda devendo fisicamente. A gente pode esperar o Paysandu com esse elenco curto do jeito que está ainda, com poucas opções, inclusive para rodar também esse time. Mas, entretanto, a gente já deve ter alguns desses jogadores que estiveram na Série B já jogando nesse final de semana, mesmo ainda faltando essa preparação. Fechamos, portanto. Muito obrigada, João, pela participação. Te espero amanhã. Espero você também amanhã, quarta-feira, metade da semana, para a gente seguir aí com mais um dia desse 2025. Muito bom dia para você, ótima terça-feira. Esperamos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Ótimo dia.